Muito boa tarde. Eu sou o pastor Domingos Amândio Eduardo. Eu sou a missionária Raquel e Ana Longa Eduardo. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um assunto um tanto quanto polêmico, mas que eu entendo que está na hora de nós abordarmos este assunto. Queremos falar sobre usos e costumes. Usos, costumes, doutrinas e costumes. Nós temos recebido vários questionamentos sobre este assunto e entendemos que então chegou o momento de nós abordarmos este assunto que é bem polêmico, mas é igualmente sério e importante que nós abordemos este assunto. Então nós queremos hoje falar sobre usos e costumes. Queremos falar sobre o que a Bíblia fala sobre usos e costumes e o que são preceitos humanos, o que é doutrina, o que é costume, o que é Bíblia e o que é apenas preceitos humanos. O que a Bíblia fala sobre usos e costumes? Por que alguns usam brinco, outros não usam brincos, usam calça, outros não usam calças? Por quê? O que Deus fala sobre estes assuntos? O que a Bíblia diz sobre usos e costumes? Dizíamos nós. O que a palavra de Deus fala sobre usos e costumes? Bom, o termo usos e costumes sempre foi motivo de muitas discussões, sempre foi motivo de várias discussões em diversas comunidades evangélicas, diversas igrejas, especialmente entre os pentecostais. Os pentecostais sempre tiveram muita polêmica com a questão dos usos e costumes. Usos e costumes. No entanto, alguns, por muito zelosos demais, algumas pessoas, por muito zelo excessivo, e outros, por falta de conhecimento teológico mesmo, acabam por pregar mais costumes humanos do que doutrinas bíblicas, né? E isso gera em muitos cristãos um grande interesse pelos usos e costumes mais do que pelas doutrinas da palavra de Deus. Tem pessoas que nunca leram um versículo bíblico e reproduzem preceitos que aprenderam com homens que não têm nenhum fundamento na palavra de Deus, na Bíblia, não tem um fundamento bíblico. Então, o que é que a Bíblia fala sobre usos e costumes? Durante muito tempo, alguns líderes acabaram por perpetuar costumes humanos nas suas pregações, transformando-as em dogmas através de proibições, e usaram a palavra de Deus para respaldar os seus próprios ensinamentos, proibindo membros de assistir televisão, membros de jogar futebol, usar shorts, ouvir rádio. Entenda que até a rádio era proibido escutar. Existe, por exemplo, igrejas como a Deus e Amor, durante muito tempo era proibido assistir televisão, era proibido escutar rádio. Era proibido assistir televisão, mas dizem que os seus líderes, o seu antigo líder, em casa tinha uma baita de uma TV, mas os membros não podiam assistir. Hipocrisia, como no tempo de Jesus, os hipócritas, fariseus, impunham às pessoas um fardo que não eram capazes de suportar. Igual aquele pastor lá de Santos, que criticava um monte de igrejas neopentecostais e pentecostais, mas afinal ele tinha uma vida de adultério durante 18 anos, uma vida dupla. Alguns tinham regras como direcionando as mulheres que não podiam cortar cabelo, usar maquiagem, usar calças compridas, não podiam usar isso aqui. Então, no entanto, com o passar do tempo, a maioria dessas regras foi desaparecendo, foi caindo. E várias proibições, como as mulheres não podiam cortar cabelo, não podiam usar calças compridas, usar maquiagens. Mas com o passar do tempo, algumas dessas leis foram caindo, esses costumes foram sendo abolidos.
Presta atenção, as igrejas proibiam tocar violão, piano, diziam que era do diabo. Hoje, existe alguma igreja que não tem violão, não tem piano? Existe uma igreja que pode existir com o Ministério do Louvor sem piano, sem violão? Existe? Não. Então por que caíram, por que aboliram, se eram costumes, eram doutrinas, chamavam de doutrina da igreja. Mas não é doutrina, eram costumes humanos. Né? Muitos desses líderes acreditavam que estavam agindo de modo correto, né? Mas faltou para essas pessoas, esses líderes, tanto para os líderes como também para as próprias comunidades, uma teologia profunda, enraizada na palavra de Deus, sobre o que é doutrina, o que são costumes. O que são costumes. E hoje, então, nós queremos abordar isso de maneira profunda, né? Com o conhecimento doutrinário na Bíblia, para confrontar aquilo que são apenas coisas humanas, conhecimentos humanos. Conhecimentos humanos. O que é doutrina? Né? Teologia e doutrina. Né? Lembrando que a palavra doutrina, ela vem do latim, que significa doctrina, e é uma forma verbal da palavra docere, que significa ensino. E etimologicamente significa algo que é ensinado de maneira sistemática. A palavra doutrina significa ensino sistemático. Por isso que na teologia nós temos a matéria, a disciplina de teologia sistemática. A gente fala sobre doutrinas. E no contexto bíblico, a doutrina significa um ensino que é extraído da Bíblia e da Bíblia, que é a nossa carta magna, a nossa Constituição, mas poucos são aqueles que extraem esses ensinamentos da Bíblia, reproduzem ideias humanas, entendeu? Muitos são aqueles que conhecem verdadeiramente aquilo que são doutrinas bíblicas. São muito poucos que conhecem aquilo que são doutrinas bíblicas. Poucos estudam de fato a Bíblia. O que é incrível, as pessoas que... Uma vez alguém disse para mim que muita gente não vem na nossa igreja porque a filha do pastor... porque viram a esposa do pastor numa foto antiga que tinha brinco. Então eles saíram da igreja. Mas eles podem se divorciar 5 vezes, não tem problema. Eles podem não cuidar das famílias, podem abandonar os filhos, não tem problema. Mas, primeiro a julgar, né? Mas se você está usando um brinco, Deus não está contigo. Alguns disseram, inclusive, que o Espírito de Deus não se manifesta quando uma mulher que cortou o cabelo vai orar pelos demônios. Meu Deus do céu! Ai, o cúmulo! É cada coisa que você ouve e fica assustado. Como é que pode? Como é que pode? Sim, mas a ausência... Oséias diz que o meu povo se perde porque lhes falta conhecimento, não quer estudar. Quando você não quer estudar, qualquer coisa serve. Você não estuda, não lê, não busca. O Antigo Testamento, o Novo Testamento, a história da igreja, a história do povo de Israel, aonde a Bíblia foi escrita, para que ela foi escrita. Então, no contexto da Bíblia, a doutrina significa qualquer coisa, qualquer ensino que é extraído das Escrituras e é ensinado de maneira sistemática. Então, existem pelo menos 3 tipos de doutrinas. A primeira, doutrina de Deus. Você pode encontrar isto em Provérbios, capítulo 4, versículo 2. Mateus, capítulo 7, versículo 8. Que diz assim, Provérbios 4, 2. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei. Mateus 7, 28. Sim, Mateus 7, 28, o que diz? Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino. Continua. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Na minha versão diz assim: muitos
Mateus 7:28 diz assim: e aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, diz a minha versão, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas, que eram hipócritas. E Jesus diz assim: e a doutrina dos homens. Podemos encontrar menção desse texto em Jeremias, capítulo 23, versículo 16. Diz assim, 16, assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinando-vos vaidades, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Diz a palavra do Senhor aqui. E o versículo de número Mateus 15, 9, o que diz? Mateus 15, 9, o que diz? Diz assim: em vão me adoram, pois ensinam doutrinas que não passam de regras criadas por homens. Jesus fala isso de maneira muito clara. Em vão me adoram, falou aos fariseus, aqueles que nos acompanhavam, porque ensinam doutrinas que são meramente o quê? Regras criadas por homens. Regras criadas por homens. Está em Mateus 15, versículo 9. Jesus Cristo já confrontou religiosos daquela época que ensinavam doutrinas, preceitos, doutrinas entre aspas, mas eram simplesmente regras humanas. Nós ouvimos alguém dizendo, um pastor pregando e ensinando o quê? Falando sobre o cabelo. Eu disse assim uma vez: a Bíblia ensina que a mulher não deve cortar o cabelo. Ela não devia naquela época. E ensinei por que Paulo explicou isso. Porque a mulher, naquela altura, no contexto em que escreveu, que cortasse o cabelo era considerada uma prostituta. E eu perguntei: e as mulheres africanas que não têm cabelo? Alguém disse assim: olha, vocês podem usar trança, mas na cor do teu cabelo. Então significa que a trança pode ser usada, mas ele criou uma lei. Onde está na Bíblia que pode ou não pode? A trança é um costume africano. Então você não pode falar do costume que você não conhece. É um costume, precisa estudar. Por que os antigos mandaram as mulheres não cortar o cabelo? E em segundo lugar, existem doutrinas de demônios, que Paulo fala em Timóteo, capítulo de número 1 Timóteo 4:1, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 João 4:1 diz o quê? Diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes, porém, avaliai com cuidado se os espíritos procedem de Deus, porquanto muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então, a teologia, que significa a doutrina, e os usos e costumes, nos ensinam o que nós podemos aprender ali. Que antropologia significa estudo do homem. A teologia significa o homem, o estudo a respeito de Deus. E nós podemos encontrar, quando estudamos a antropologia, que também faz parte da teologia, antropologia cultural, que é a ciência que se ocupa daquilo que os homens descobriram ao longo dos tempos, e que se divide em linguística, tecnologia, pré-histórica e social. Então, existem esses tipos de antropologia. E dentro do grupo denominado antropologia social, estudamos os costumes e as tradições de uma certa comunidade. Família, organização, e podemos então definir a palavra costume como, em latim, sucer, que significa acostumar-se com alguma coisa, sendo que os usos e costumes são uma forma de expressão que demonstra o porte, a conduta, a postura e o comportamento pessoal ou de um grupo. Isso é o costume. Então, como uma questão meramente humana, embora podendo, em alguns casos, estar em harmonia com a vontade de Deus,
né? Devemos entender que o costume pode ser um preceito que deve se usar na igreja quando estiver de acordo com a doutrina. Então, quando você fala de culto de doutrina, você está errado. Não existe culto de doutrina. Culto de doutrina é o culto de ensino da teologia. O que as pessoas querem dizer quando falam de culto de doutrina? Querem falar do culto de costumes. Culto de costumes. Culto de costume. Então, por quê? Porque os costumes não podem servir de regra de fé e conduta bíblica. Não podem. Mas, no caso de um grupo adotar, quando um grupo adota doutrinas, como o caso da Bíblia, gerará com certeza absoluta bons costumes. Ou seja, vou repetir, quando um grupo bíblico cristão adota doutrinas bíblicas no seu procedimento, com certeza ele vai ter bons costumes. Doutrinas saudáveis, teologia saudável gera bons costumes. Bons costumes significam caráter, santificação, ética, moral e os valores cristãos. Bons costumes, caráter, santificação, ética, moral e os valores cristãos. O que alguns estudiosos falam sobre a questão de doutrina? Segundo alguns estudiosos, existem 3 doutrinas. Quanto à origem, a doutrina, aliás, as doutrinas podem ser classificadas, primeiro, quanto à origem, elas podem ser a doutrina divina, o costume em si humano. A doutrina é divina, quanto à origem, a doutrina é divina e o costume é humano. Quanto ao alcance, a doutrina alcança o geral e o costume alcança o particular, o local. Vou repetir. Quanto à origem, a doutrina é divina, teologia, e o costume é humano. Foi o homem que cria costumes e ao longo do tempo os costumes se modificam. Quanto ao alcance, a doutrina é geral. O costume é local. Costume é local. Eu tenho ensinado aqui no Brasil que há costumes africanos que não podem ser aplicados no Brasil. Não podem ser aplicados. Há costumes dos cristãos na África que não se aplicam no Brasil, porque simplesmente é um povo com uma cultura diferente, tem outros costumes. Então há costumes que foram feitos com os escritos no Antigo Testamento, na Judeia, lá no Médio Oriente. Imagina se todos os costumes do povo judaico nós tivéssemos que seguir hoje. Não iríamos conseguir viver. É só você ver que as escrituras aboliram uma série de costumes que eram preceitos humanos, regras, lei. Quanto ao alcance é geral, o costume é local. Quanto ao tempo, a doutrina é imutável, inabalável. E o costume é passageiro, temporário. De tempos em tempos ele muda. O costume muda. Entendeu? De tempos em tempos muda. Então, no Brasil, desde o começo do movimento neopentecostal, muitos líderes, eles argumentaram e deram base às suas falas por meio da oralidade, ou seja, transmitindo o conhecimento de pessoa para pessoa de maneira oral. E em muitas comunidades no Brasil seguiam regras que eram estabelecidas por convenções, ou seja, a Assembleia de Deus na convenção determinava que os seus membros não iam usar bigode. Por quê? Na Europa, perguntei uma vez a um pastor, por que vocês não usam bigode? Eu gosto de bigode e cavanhaque. Na Europa, o pastor me explicou, não é uma doutrina, é um costume. Na Europa, durante a Primeira Guerra Mundial, os soldados tinham muito piolho nas barbas. Então, para eles não terem piolho na barba, era necessário cortar toda a barba. E não é porque a barba era uma doutrina.
O que era um sinal de alguma O coisa. sinal de que você que usa barba é demoniado, quem não usa barba é santo. Não, era isso. Eles cortavam as barbas porque os soldados tinham muitos piolhos, então tinha que cortar a barba. Se você gosta de usar barba e tem, hoje em dia, a gente tem o quê? Tem creme, tem produto. Quem que vai ter piolho na barba? Barba é bonito, você pode aparar bem, limpinho, cheirosinho, beleza? Onde que está o problema? Mudou, porque mudaram as regras, mudaram os tempos. Agora temos água, temos energia, podemos cortar de tempos em tempos a parar. Antigamente não havia, então era necessário cortar tudo. Cortavam tudo. Você acha que é uma doutrina? Não, nós na Assembleia somos santos e temos que usar barba. Não tiramos a barba, tem que tirar a barba, irmão. Limpeza, tira a barba, usa gravata. Eu ensinei a gravata, foi fundada por um gay lá na França como forma de protesto contra a masculinidade tóxica. A gravata é um símbolo de um pênis com dois testículos. E você na igreja fazendo justo, viu? A gravata foi fundada por um ímpio. Então, e essas pessoas nas convenções transmitiam nos chamados, nos cultos, nas convenções, como uma doutrina, né? E ensinavam cultos chamados de doutrina, onde se ensinava, além do texto bíblico, também se ensinavam usos e costumes. Vou repetir, nos cultos de doutrina, além do texto bíblico, eles ensinavam usos e costumes locais. Não eram usos e costumes dos índios. Os índios, se fôssemos para pegar nos costumes do brasileiro, os indígenas, qual é o costume deles? Andavam sem roupa. Esse costume a gente adotou? Não. Andavam com pouca roupa. Tribos africanas, mas tinham seus costumes. E o cristianismo veio, trouxe alguns costumes de Israel, incorporou aos costumes europeus e trouxe para a América. E percebeu? Então, doutrina. E esse radicalismo, então, ele foi resultado de uma ausência de hermenêutica. De uma hermenêutica clara e uma teologia consistente. E isso fez com que o entendimento fosse equivocado. Fez com que muitos pastores confundissem costumes com doutrinas. E, de acordo com alguns estudiosos, isso definiu a imagem do pentecostalismo brasileiro nas primeiras décadas, quando ele surgiu. Diz um teólogo, os usos e costumes estiveram profundamente enraizados na própria imagem dos pentecostais, que os pentecostais faziam sobre si, e também as representações estereotipadas, uniformizadoras, que a maioria dos brasileiros ainda hoje mantém a respeito deles. Mas os usos e costumes que uma denominação adota não podem, de maneira alguma, servir como regra de fé. Não. Mas existem igrejas com uma grande quantidade de costumes, onde nem quase nada tem a ver com doutrina, com teologia. É costume que não tem nada a ver com teologia. A teologia, meu irmão, vou te dizer, doutrina está aqui, Bíblia. Doutrina é Bíblia. Tem que ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Se você nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você está pregando reproduções de pequenos extratos da Bíblia que alguém te ensinou. E a doutrina é divina, ela não é humana. Então ela não constitui regras humanas. A doutrina, de acordo com a Bíblia, com o contexto que estamos a falar, é teologia. São ensinamentos da Bíblia. E o costume, ele é imposto por convenções humanas, de maneira espontânea ou obrigatória. O costume é humano e ele pode gerar uma ausência total de interpretação. O costume é contrário à interpretação boa, né? Gera interpretações
errôneas, humanas, a ausência de uma boa interpretação bíblica. Mas, infelizmente, em muitos lugares, os usos e costumes eles se baseiam em visões, revelações, e muitos se esqueceram que o verdadeiro propósito dos dons espirituais é de edificar, não destruir, consolar e encorajar, mas nunca estabelecer doutrinas, regras e preceitos humanos. Não. Então, nós não devemos confundir doutrina com usos e costumes, meu querido. Nunca confunda doutrina com usos e costumes. Em algumas igrejas, as doutrinas de Deus têm sido muito confundidas com preceitos humanos. E se confundem com o legalismo e geram costumes exacerbados, terríveis. Como proibições antibíblicas, entendeu? Proibições antibíblicas. Um determinado pastor contou uma vez uma história de uma situação que aconteceu na igreja em São Paulo. Um obreiro na igreja fez uma pergunta a uma senhora que estava sentada lá na igreja. Nos últimos bancos, a senhora estava sentadinha lá e ela estava com brincos. E o obreiro perguntou: a senhora é crente? A senhora é crente? Ela disse assim: sim, sou crente há muito tempo, graças a Deus. Aí o obreiro se virou para as pessoas. Se virou primeiro para o púlpito. E diz assim: vocês que compõem o coral, crente usa brinco? Todo mundo respondeu: não. Aí depois virou para a igreja, para os jovens, crente usa brinco? Todo mundo respondeu, olhando para a mulher: não. Olhando para aquela irmã: não. E a irmã, muito envergonhada, muito constrangida. E o pastor olhou, mandou os diáconos irem lá buscar aquela mulher à força, na marra, trazer à frente da igreja para obrigar ela a aceitar Jesus, porque na visão dele, aquela irmã não era crente, porque ela usava brinco, não era crente. A mulher não usa brinco, mas está no quarto casamento, vive em adultério, bêbado, está lá com a vida toda errada, os filhos todos destruídos, e acha que isso Deus está na vida dela porque está de saia comprida e não usa brinco. Hipocrisia. Totalmente perdido, isso é legalismo. Então ele disse: tragam essa mulher. Pegaram na mulher pelo braço, levaram lá na frente, à força. Imagine o constrangimento. Então nós não precisamos de legalismo, porque em Cristo nós somos suficientemente livres. Jesus é que nos liberta. Esta mulher usa brinco, maquiagem, casou virgem, mãe de filhos, estamos a caminho de 20 anos, casada, esposa de um homem só. Onde está o legalismo? Não é cristã porque usa brinco? Não. Então, está errado. Em Jesus nós somos livres de todo jugo e devemos procurar ultrapassar essas barreiras, essas diferenças e proclamar Cristo através das nossas ações e o nosso serviço. Portanto, o Senhor Jesus deseja que todos nós conheçamos a verdade, porque a verdade nos libertará. Diz assim: se pois o Filho os libertar, João 8,36, verdadeiramente sereis livres, sem preconceitos ou dogmas meramente humanos, por meio de conhecimento da palavra de Deus, que é a libertadora e que nos causa mudança de mentalidade, porque Cristo nos deu uma perfeita suficiência. Entenderam, irmão? Então, quero dizer que nós, no entanto, devemos diariamente buscar a prática do fruto do Espírito, ordem e decência. O que é ordem e decência? Você andar decentemente, ou seja, não causar escândalo com a forma dos seus usos e costumes, daquilo que você usa. Vamos supor que você usar uma saia decente, você pode usar uma calça decente, que não esteja muito apertada, não esteja aparecendo as partes, não esteja marcando. Então, assim, você não causar escândalo, mas você usar decentemente. Ordem independente e da roupa que decência. você vai usar. Eu perguntei uma vez a um irmão: você usa calça de mulher? A calça lá do uniforme de mulher? Não, é de mulher. Outras pessoas disseram assim:
Eu perguntei, a tua nora usa calça no serviço? Sim, não tem como ir sem calça. Oh, mas então Deus permite que você use calça no serviço e na igreja não pode usar calça comprida? Isso não é hipocrisia? Ou Deus não está vendo você no serviço? Claro. No serviço você pode usar calça. Na igreja não pode usar calça porque os irmãos não permitem. Isso é hipocrisia. Está amarrado, você está amarrado na teia do legalismo, meu irmão. Legalismo. Tudo tem que ser feito com ordem e decência e de acordo com um costume da região. Se você for para a Escócia, os homens usam saia e é roupa de gala. É pecado os homens usar saia na Escócia? Não, é costume deles. Então preste atenção, não ensine mais costume como doutrina. Costume não é doutrina. É costume humano. Nós podemos usar e comer tudo com ordem e decência. Maquiagem leve, que te torna bonita, se você quiser. Pode não usar, não quer usar. Só que não é pecado. Brinco, existe uma passagem na Bíblia que fala sobre brincos. E eu quero que vocês entendam, né? Que algumas pessoas entendem que Deus proíbe-nos de usar brincos. As mulheres hebreias tinham autorização para usar brinco. Então, o Espírito Santo na vida de cada cristão, ele vai transformando o seu caráter de glória em glória, de valor em valor. É o Espírito Santo. E é Ele que faz com que cada cristão se torne mais parecido com Jesus. Não é o homem. Né? Então, refletindo sobre esse tema de usos e costumes, nós devemos refletir nas palavras de um pastor muito sábio, que diz assim, o pastor Altair Germano: prefiro a promoção de uma tomada de consciência quanto ao bom senso e ao pudor, fundamentados nos princípios espirituais, éticos e morais da santa palavra de Deus. Então, meu irmão, o meu povo se perde. Falta de conhecimento. Tem que buscar conhecimento, tem que mergulhar aqui. Mergulhe na palavra, vai em Paulo, vai no Novo Testamento, lê Mateus, lê Coríntios, lê até o Apocalipse, para entender o que são doutrinas, o que são costumes, porque basicamente está no Novo Testamento. O pastor da igreja mandou, a igreja mandou. Não, está errado. Não é doutrina, é costume. Que Deus possa te abençoar. E vamos continuar falando sobre usos e costumes nessa série de mensagens. Se inscreva nesse canal, ative o sininho das notificações para que a gente possa te informar sobre novas matérias. Muito obrigado.